Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender alguns conceitos de genética muito importantes na hora de interpretar e resolver os exercícios de genética. A primeira coisa que a gente vai aprender é do que a genética estuda, do que a genética se trata. A genética ela estuda, pessoal, a hereditariedade. Ela busca entender a diversidade de genes existentes numa população e como esses genes vão passando ao longo das gerações. A gente tem mecanismos de calcular as probabilidades de herança genética de determinados genes. Então, a genética ela foca na hereditariedade das informações. E onde esses genes se localizam? Os genes estão nos nossos cromossomos. Cada célula do nosso corpo possui 46 cromossomos e eles ficam organizados em pares, que a gente chama de pares de homólogos. Esses pares de homólogos são cromossomos feitos nada mais, nada menos do que de DNA. É uma fita bem longa de DNA condensada com algumas proteínas chamadas histonas. Então, cada cromossomo é essa fita de DNA extremamente condensada. E quando a gente olha essa fita de DNA mais de pertinho, no seu nível molecular, a gente vê aquela estrutura que nós conhecemos do DNA, aquela dupla hélice. E essa dupla hélice, no interior dela, existem as bases nitrogenadas. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a guanina e a citosina. E pessoal, a sequência dessas bases nitrogenadas nas nossas moléculas de DNA são as que definem a informação genética. A informação ela é lida quimicamente através da sequência dessas bases nitrogenadas. Então, eu dou o nome de gene a um fragmento dessa molécula de DNA, um pedacinho desse cromossomo feito de DNA que tem uma informação genética na forma dessas bases nitrogenadas. E esse gene, ele compõe o nosso genótipo, tá? O genótipo, quando a gente se refere num exercício qual é o genótipo de um organismo, a gente está se referindo aos genes daquele organismo. Então, a resposta tem que ser sempre em letras, que a gente dá o nome, por exemplo, de gene A. Então, o genótipo, ele vai ser o gene. E cada gene, ele é responsável por produzir um fenótipo. O fenótipo é uma característica. Como que isso ocorre? Os nossos genes, eles comandam a produção de determinadas proteínas e essas proteínas são as que produzem os fenótipos. Os fenótipos, pessoal, são as nossas características físicas, morfológicas, fisiológicas de funcionamento, características funcionais, gente. Essas características são todas determinadas pelo nosso genótipo, mas a gente dá o nome de fenótipo, ok? E pessoal, quando a gente vai analisar esses genes, nós percebemos que cada gene das nossas células, eles são compostos de 2 variáveis. O que significam isso? São 2 alelos. Alelos, pessoal, são variações do mesmo gene. Por exemplo, se eu chamo um gene de gene A, eu vou ter um alelo azão para esse gene e um alelo azinho para esse mesmo gene, por exemplo. Então, para cada gene nosso, nós possuímos 2 alelos. Esses 2 alelos, um a gente ganha da nossa mãe, um a gente ganha do nosso pai. Então, obrigatoriamente, todos os alelos presentes no nosso corpo, nas nossas células, são originados nos nossos pais. Portanto, pessoal, cada célula do nosso corpo possui 2 alelos, sendo que um veio da nossa mãe, um veio do nosso pai. Então, por isso que às vezes a gente fala azão, azinho, azão, azão. Um azão do pai, um azão da mãe. Então, sempre tenham isso em mente. Todos os alelos, todos os 2 alelos para cada gene presentes numa pessoa, um veio da mãe, outro veio do pai. E a gente tem algumas palavrinhas também para se referir a esses genes alelos, que são as palavras homozigoto e heterozigoto. Fala muito em exercício. Quando o exercício falar que determinada pessoa é homozigota para esse gene, significa que os 2 alelos para esse gene são iguais. Por exemplo, azão, azão, azinho, azinho. E se falar que a pessoa é heterozigota para este gene, significa que a pessoa tem os 2 alelos diferentes para esse gene. Azão, azinho, por exemplo.
Então, pessoal, nos exercícios, esses conceitos eles vão ser muito trabalhados, vão ser muito pedidos. É importante que a gente tenha bem claro o que significa cada palavra para a gente interpretar direitinho os exercícios. E também, por último, para finalizar, a gente fala também sobre as leis de Mendel. O que são as leis de Mendel? Mendel foi considerado o pai da genética, né? Ele começou os estudos de genética sem saber muito o que era DNA, o que era gene, o que era cromossomo, mas ele sabia que existiam fatores que eram passados de geração para geração, que hoje em dia nós sabemos que são os genes e as variações desse gene, que são os alelos. Então, nas leis de Mendel, a gente consegue calcular as probabilidades de existirem determinados genótipos e, consequentemente, fenótipos, baseando-se no cruzamento dos genótipos dos pais. A gente faz aquele quadro, né, que Mendel fez com as ervilhas, ele estudou as ervilhas para entender esses padrões de herança. Fazendo aquele quadro, cruzando os gametas dos genitores, a gente consegue calcular a probabilidade de existirem determinados genótipos e fenótipos. Então, nos próximos vídeos, nós vamos aplicar essas leis de Mendel e os conceitos aprendidos nessa aula para a gente entender direitinho como que isso pode ser cobrado em provas, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer exercícios praticando o que nós aprendemos. Agora, pessoal, a gente vai aplicar os conhecimentos de genética num exercício da primeira lei de Mendel. Vamos analisar o que está querendo a questão para depois a gente responder. A questão diz: o albinismo é uma doença recessiva. Um homem albino tem um filho com uma mulher não albina, porém filha de mãe albina. Qual a chance do filho ser albino? Quando o aluno lê essa questão, geralmente ele pula para a próxima, ele acha que é muito difícil, porque às vezes ele não consegue interpretar o que o exercício está dizendo e que o exercício está querendo. Então, é muito importante, essa dica é para qualquer exercício de genética, é que a gente anote tudo que o exercício dá de informação para a gente. Porque a gente, organizando as ideias, anotando tudo ali na prova, no caderno, a gente consegue ter mais certeza na hora de marcar. A gente organiza tudo que está pensando. Então vamos lá, vamos ler novamente e ponto por ponto a gente vai anotando aqui no quadro tudo que o exercício fala. O albinismo é uma doença recessiva. Pronto, gente, já tem informação para nós anotarmos. Lembra que nós falamos na primeira aula que uma doença, uma herança recessiva, uma característica recessiva é aquela que precisa de 2 alelos recessivos para se manifestar? Então a gente já anota aqui no cantinho quem vai ser afetado e quem não vai ser afetado, vai ser normal para essa característica. E como é recessiva a característica, quem vai ser afetado vai ser todo mundo que tem 2 alelos recessivos, azinho, azinho. Consequentemente, todo mundo que tem azão, azão ou azão, azinho vai ser normal. Então, a pessoa, para ser afetada, ela tem que ganhar um azinho do pai e ganhar um azinho da mãe. Já anotamos essa característica, essa informação. Então, vamos passar para frente. Um homem albino tem um filho com uma mulher não albina. Já vamos anotar isso que ele falou. O homem, para ele ser não albino, ele só pode ter um genótipo possível, né? Que é o azinho, azinho. Então, a gente anota aqui azinho, azinho. E ele tem um filho com uma mulher não albina. Muita atenção. Até esse momento, eu tenho certeza que a mulher é azão, azão ou azão, azinho? Não. Eu só sei que ela tem um azão, porque só falou que ela é normal. Então, eu coloco um azão, traço. Eu ainda não coloco o segundo alelo. Porém, olha o que o exercício fala logo em seguida. Porém, filha de mãe albina. Gente, se a mãe dessa mulher é albina, é sinal de que a mãe dela é azinho, azinho. Consequentemente, essa mulher tem que ter herdado um azinho da mãe. Então, eu acabei de descobrir que essa mulher, ela é heterozigota para o gene do albinismo. Agora, sabendo o genótipo completo dos dois, eu vou fazer o que o exercício quer. Qual a probabilidade do filho deles ser albino? Pessoal, para o filho ser albino, o filho tem que ser azinho, azinho. Vamos fazer o cruzamento? Como que a gente faz? A gente coloca naquele quadro o genótipo do pai e o genótipo da mãe. O genótipo do pai, azinho, azinho. O genótipo da mãe, azão, azinho. Isso são os gametas que cada um gera. E nesse quadro, a gente calcula a probabilidade de cada gameta fecundar e gerar um filho com determinado genótipo. Então vamos lá. Azão com azinho, azão, azinho.
Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Pronto, já descobri todos os genótipos possíveis dos filhos desse casal. Agora eu vou procurar o que eu quero saber, o que o exercício me perguntou. E o exercício quer saber a probabilidade dele ser albino, a probabilidade dele ser azinho, azinho. Dentre 4 possibilidades, cada quadradinho vale 1/4 dessas possibilidades, né? Dentre 4 possibilidades, quantas eles vão ser albinos? Ó, 1, 2, azinho, 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 azinho. Então, são 2 possibilidades dentro de 4. Então, a gente pode simplificar essa fração para 1/2, ou se quiser colocar na porcentagem, vai para 50% de probabilidade. Essa seria a resposta desse exercício. Pessoal, agora vamos para o nosso segundo exercício. Vamos ver o que o exercício está querendo e depois a gente interpreta tudo que ele falou para a gente conseguir resolver. A exostose múltipla é uma doença de caráter dominante. Considere um homem afetado, filho de uma mulher normal, que tenha um filho com uma mulher afetada heterozigota. Qual a probabilidade deste filho ser afetado? Vocês estão vendo que tem muitas palavras diferentes, né? Tem muita filho de afetado, não normal. Isso aí pode confundir muito o aluno, mas na verdade basta a gente organizar as ideias que a gente consegue resolver facilmente, tranquilamente, tá? Então vamos seguir aquela dica que eu dei no vídeo anterior, de sempre anotar as características que o exercício fala, as informações que o exercício passa. Então vamos lá. A exostose múltipla é uma doença de caráter dominante. Pronto, eu já tenho informação para anotar. Eu já sei que se uma pessoa é afetada, ela tem um alelo dominante. Isso é a característica de doenças dominantes. Então, para uma pessoa ser afetada, ela vai ser ou azão, azão ou azão, azinho. E para uma pessoa ser normal, não ter a doença, só tem uma possibilidade dela ser azinho, azinho. Então já anotei essas informações, vou continuar lendo. Considere um homem afetado, filho de uma mulher normal. Gente, primeira coisa, para um homem ser afetado por uma doença dominante, ele precisa ter um alelo dominante. Então eu sei que um azão ele tem. Até então eu não sabia qual é o segundo alelo dele, mas quando o exercício fala que ele é filho de uma mulher normal, eu sei que a mãe dele era azinho, azinho, porque numa doença dominante, quem é azinho, azinho é normal. Então, se a mãe dele era azinho, azinho, obrigatoriamente ele tem que ter um azinho, porque a gente ganha os nossos alelos, um do pai, um da mãe. Então, ele é azão, azinho. E o exercício falou que ele tem um filho com uma mulher afetada heterozigota. Para a mulher ser afetada, ela tem que ter um azão. E para ela ser heterozigota, já aprendemos na aula de conceito, para ser heterozigota ela tem que ter os 2 alelos diferentes. Então o exercício já me falou que ela é azão, azinho. Pronto, já sei o genótipo dos 2, vou fazer o cruzamento para descobrir qual a probabilidade do filho ser afetado, que é o que o exercício quer. Para o filho ser afetado, obrigatoriamente ele tem que ter um azão. No exercício não especificou se quer que ele tenha 2 alelos dominantes ou um alelo dominante. Ele tendo um alelo, ele já vai ser afetado. Então eu vou procurar no cruzamento todo mundo que for azão alguma coisa. Então vamos lá fazer o quadro. Como que a gente faz o quadro? Nós colocamos os gametas do pai de um lado e os gametas da mãe do outro lado. Os gametas do pai vão ser azão, azinho, porque ele é azão, azinho, e da mãe vai ser azão, azinho. E agora eu vou calcular a probabilidade de cada gameta fecundar o outro gameta. Azão, azão, azão com azinho, azão com azinho e azinho com azinho. A gente sabe que cada quadradinho desse vale 1/4, né? Nós temos 4 possibilidades, então cada quadradinho é uma dessas 4 possibilidades. E, dentre as 4 possibilidades, 3 delas vão ser filhos afetados. Deem uma olhada, esse azão, azão é afetado, porque tem alelo dominante. Azão, azinho vão ser afetados também, porque tem um alelo dominante. Então, dentre 4 possibilidades, 3 são filhos afetados. Então, a resposta desse exercício vai ser 3/4 ou, na porcentagem, 75%. Então, é muito importante a gente organizar as informações que o exercício passa para a gente, que aí os cálculos ficam mais fáceis de fazer, você marca com mais certeza a opção correta.